Você não precisa de mais esforço, mais luta ou mais técnicas para manifestar uma vida próspera. O que você precisa é de coerência vibracional com a realidade que já existe no campo quântico. Sim, ela já existe e está aguardando apenas sua sintonia para colapsar. O mais surpreendente, isso é absurdamente simples, mas a mente coletiva não suporta o simples. O ego grita por complexidade porque teme perder o controle. E é por isso que quase ninguém manifesta com poder, não por falta de desejo, mas por excesso de ruído. A verdade é esta: o universo não responde ao seu pedido, ele responde à sua vibração. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é agora. E se você ainda está tentando, buscando, esperando, então você ainda está vibrando escassez. Mas se você já se sente como quem tem, como quem é próspero, abundante, digno, o campo colapsa em sua direção. Esse é o código secreto da manifestação quântica. E sim, ele é simples. Tão simples que parece absurdo. Tão poderoso que parece magia. Mas não é magia, é física, é frequência. É alinhamento com uma linha do tempo onde sua versão mais abundante já existe. O problema é que te ensinaram a duvidar da simplicidade. Te convenceram de que manifestar é difícil, raro, para poucos iluminados. Mentira! A manifestação é sua natureza original. Você já faz isso o tempo todo, inconscientemente. A questão é, você está manifestando o que quer ou o que teme. O campo quântico não distingue desejo de medo. Ele apenas amplifica aquilo que você vibra com mais consistência. Este vídeo é um divisor de águas. Ele vai revelar por que você está preso em ciclos de tentativa sem colapso e como sair disso agora. Você vai entender a engenharia invisível por trás de toda manifestação real. Vai descobrir por que a maioria ignora o básico e por isso fracassa. E mais importante, vai aprender como aplicar a simplicidade radical da manifestação quântica no seu dia a dia. Prepare-se para desinstalar camadas de mentira energética e reprogramar sua consciência para a prosperidade. Porque o segredo nunca foi segredo, foi só ignorado. E agora está na sua frente. Não ignore. Você está prestes a lembrar de algo que sua alma sempre soube. Se essa mensagem já está vibrando dentro de você, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente agora com a palavra-chave: prosperidade. Esse é o seu primeiro ato consciente de manifestação vibracional. E é apenas o começo. 1. A ilusão da complexidade. O véu que cega os manifestadores. A maior armadilha da manifestação não está no invisível, mas no visível. Está na programação mental que associa conquista a sacrifício, abundância a esforço, realização a dor. Vivemos num mundo onde tudo que é simples é desvalorizado e tudo que é complexo é idolatrado. Essa inversão de valor cria um véu energético. Quanto mais buscamos técnicas elaboradas, mais nos afastamos do ponto de colapso quântico. E o campo silenciosamente aguarda sua coerência. A verdade é que a manifestação quântica acontece no agora, com base em informação vibracional, e não em esforço acumulado. Você não precisa fazer mais. Você precisa ser mais. Ser mais coerente com a realidade desejada. Ser mais consciente do que está vibrando. Ser mais fiel à sua frequência ideal. Mas esse ser mais não é fazer mais. É simplificar, é silenciar o ruído que impede o colapso. Por que a maioria das pessoas ignora isso? Porque fomos treinados para duvidar do que é leve. Desde pequenos, internalizamos que sucesso vem depois da luta, que alegria vem depois da renúncia, que abundância é uma exceção. Essa programação cria uma vibração crônica de resistência, o verdadeiro sabotador oculto. Enquanto isso, a simplicidade da manifestação continua diante de nossos olhos, invisível por estar óbvia demais. O físico quântico Niels Bohr dizia que o oposto de uma verdade profunda pode ser outra verdade profunda.
No campo da manifestação, isso significa que o que parece absurdo, como manifestar com leveza e rapidez, é, na verdade, o natural. É a mente condicionada que complica o que a alma já sabe. E nesse conflito, o campo não colapsa. Ele entra em ruído, em espera, porque o universo responde à clareza. Não há dúvida disfarçada de prática espiritual. O segredo não está em aprender mais, mas em desaprender o que não ressoa. A cada técnica que você aplica sem sentir verdade, você reforça a desconexão. A manifestação quântica não é sobre tentar fazer funcionar, é sobre permitir que funcione. E isso exige um ato de coragem. Confiar no invisível antes que ele se torne visível. Esse é o salto quântico real. Quando você entende que o campo quântico é sensível à coerência emocional, tudo muda. Você para de repetir afirmações que não acredita. Você para de visualizar com pressa ou ansiedade. Você começa a escolher com precisão o que sente, o que pensa, o que emite. E isso sim é poder. Porque poder verdadeiro não é manipulação da matéria, mas sintonia com o invisível que gera a matéria. Albert Einstein dizia que a realidade é apenas uma ilusão, ainda que muito persistente. E essa ilusão se sustenta em crenças coletivas que você tem o poder de romper. Mas só rompe quando abandona a necessidade de entender tudo racionalmente. O campo responde à vibração, não à lógica. Responde ao coração alinhado, não à mente em dúvida. Manifestar é se tornar uma frequência viva daquilo que se deseja, antes de ver qualquer evidência disso. Portanto, pare agora e observe. O que em você acredita que manifestar é difícil? Essa voz não é sua, ela é da mente coletiva. E você pode silenciar essa voz com um simples ato de escolha, confiar no simples. Porque o simples, quando alinhado, é mais poderoso que 1000 técnicas sem alma. É hora de tirar o véu, desfazer o encantamento da complexidade e assumir sua natureza de co-criador consciente. A manifestação não é um milagre raro. É um processo natural, ignorado por estar diante dos olhos. E agora você está enxergando. 2. A fórmula quântica da manifestação. Intenção, mais emoção, paz, liberação. A manifestação quântica não acontece por acaso, sorte ou destino cego. Ela é o resultado direto de um código vibracional que pode ser decifrado por qualquer pessoa desperta. Esse código é formado por 3 pilares poderosos: intenção, emoção e liberação. Ignorar qualquer um desses 3 elementos é como tentar acender uma lâmpada sem energia. A fórmula só funciona quando os 3 estão em coerência. A intenção é o ponto de partida, mas não como um simples desejo solto no ar. Ela precisa ser clara, específica e carregada de verdade interna. O universo não responde a vontades vagas, mas a comandos vibracionais nítidos. Quando você declara uma intenção com clareza, você emite uma onda coerente no campo. E essa onda começa a buscar colapso imediatamente. Mas atenção, intenção sem emoção é como uma semente sem água. A emoção é o combustível que acelera o processo de colapso de realidade. Emoção, no campo quântico, é energia em movimento. É o sinal que diz ao universo: isso aqui é real para mim. Joe Dispenza afirma que a combinação de pensamento elevado com emoção elevada cria o novo estado do ser. É por isso que manifestar não é apenas pensar, é sentir como se já fosse real. É vestir a identidade do que se deseja com total convicção emocional. E não importa se o externo ainda não mudou. O campo quântico responde à vibração interna, não à aparência externa. E aqui entra a terceira chave, a liberação. Sim, você precisa soltar, porque o apego revela dúvida. O querer obsessivo envia ao campo a mensagem de que você ainda não acredita que já é seu. E aí, o colapso é adiado. Liberação não é desistência, é confiança total. É dizer ao universo: eu fiz minha parte, agora entrego.
É nesse momento que o campo começa a mover forças invisíveis, conexões improváveis, sincronicidades perfeitas. A maioria das pessoas trava exatamente aqui. Elas até têm intenção, até sentem por alguns segundos, mas não soltam. Elas ficam olhando o campo, esperando confirmação, e isso quebra a coerência. O verdadeiro manifestador não busca provas. Ele se torna a prova. Ele vibra a certeza antes que os sentidos vejam o resultado. E é isso que faz a realidade dobrar-se diante dele. Tesla dizia: se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E a fórmula intenção plus emoção plus liberação é, na prática, uma mudança total de frequência. Você sai do modo escassez, carência e dúvida e entra na linha do tempo da certeza, da abundância e da confiança plena. Essa mudança não exige tempo, exige decisão. Você pode fazê-la agora. Quer um exemplo prático? Pense em algo que você deseja manifestar. Agora formule uma intenção clara sobre isso. Depois, feche os olhos e sinta como se isso já fosse verdade. Imagine, com riqueza de detalhes, como seria viver essa realidade agora. Sinta a gratidão, a leveza, o entusiasmo. Agora solte. Entregue ao campo com confiança total. Essa prática repetida com coerência é um ritual quântico de criação real. Não é ilusão. É ciência aplicada à consciência. E lembre-se, a manifestação só parece difícil quando falta coerência entre os 3 pilares. Mas quando você alinha intenção, emoção e liberação, você acessa um ponto de colapso onde a matéria obedece sua vibração. É nesse ponto que o impossível se torna inevitável e a abundância deixa de ser um sonho para se tornar sua nova frequência padrão. 3. O código vibracional da abundância. Sintonize ou repita padrões. Existe um código invisível operando por trás de tudo o que você atrai. Não é karma, não é azar, não é castigo divino, é pura sintonia vibracional. Você está sempre em ressonância com alguma realidade possível. E a realidade que se manifesta é aquela com a qual você tem mais coerência energética. A pergunta é: você está sintonizado com a abundância ou repetindo padrões de escassez inconscientes? O campo quântico funciona como um espelho vibracional. Ele reflete de volta não o que você diz querer, mas aquilo que você vibra com mais intensidade e constância. Esse é o código oculto que regula a manifestação. Ele não responde a pedidos emocionais, responde a assinaturas energéticas consistentes. Se sua frequência base é medo, preocupação ou dúvida, o universo reflete isso em experiências que confirmam essa energia. Por outro lado, se você mantém uma vibração elevada de gratidão, confiança e plenitude, essa é a realidade que começa a emergir. O que quase ninguém percebe é que esses padrões vibracionais são herdados, condicionados e automatizados. Muitas vezes você não está vibrando escassez por escolha, mas por hábito subconsciente. São programas antigos, rodando em segundo plano, instalados por crenças familiares, culturais e emocionais. Frases como dinheiro não nasce em árvore, é preciso trabalhar duro para ter algo, ou não se pode ter tudo na vida, criam uma base energética que impede o colapso da abundância. E enquanto essas crenças não forem desinstaladas, o código da escassez continua ativo, mesmo diante de afirmações positivas. Bruce Lipton, biólogo celular, afirma que o subconsciente governa 95% do que você experimenta. Isso significa que você pode estar tentando manifestar com sua mente consciente, enquanto o seu subconsciente está sabotando o processo. Por isso, a chave é reprogramar seu campo vibracional. E isso começa por uma decisão radical: parar de repetir o passado. A abundância tem uma frequência específica. Ela vibra em confiança, expansão, alegria, gratidão e liberdade. Você consegue sentir essa vibração dentro de você agora? Se não consegue,
é porque está fora da sintonia. Mas a boa notícia é que frequência pode ser treinada. Você pode aprender a ativar o código da abundância com microajustes diários de estado interno. E isso transforma tudo. Como fazer isso na prática? Comece observando com total honestidade o que você sente quando pensa em abundância. Surge leveza ou ansiedade? Gratidão ou medo de perder? O que você sente é o que você vibra. E o que você vibra é o que você colapsa. Depois, comece a gerar emoções elevadas todos os dias, mesmo sem motivos externos. Agradeça antes de receber. Sinta-se próspero antes do dinheiro chegar. Essa é a inversão quântica que ativa o código. O campo quântico não exige provas. Ele exige frequência compatível. Você não precisa merecer a abundância. Você precisa se alinhar a ela. Você já é digno, já é suficiente, já está pronto. O que falta é abandonar a versão sua que acredita no oposto. Essa versão deve ser deixada para trás agora, porque ela é o elo com o padrão antigo. E você está pronto para uma nova realidade. Portanto, entenda, ou você sintoniza com a abundância ou repete padrões de escassez. Não há meio termo vibracional. A frequência que você emite agora é a semente da realidade que você vai viver. Mas se você quer um novo resultado, precisa ser agora uma nova emissão energética. Esse é o código, simples, direto, inegociável e finalmente revelado para você. 4. O erro que todos cometem: focar no desejo e não no estado interno. A maioria das pessoas fracassa na manifestação porque comete um erro sutil, mas fatal. Elas concentram toda a sua energia no objeto do desejo, esquecendo-se completamente do estado interno necessário para colapsar aquela realidade. Esse é o equívoco central da manifestação moderna. Desejar como se fosse pedir algo externo, quando na verdade o processo é interno, vibracional e existencial. O campo quântico não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você já está sendo agora. Se você deseja algo, mas vibra carência, o campo colapsa com base na carência, não no desejo. Isso significa que continuar desejando sem mudar o estado interno é como correr atrás do próprio rabo. Um ciclo sem fim de frustração, ansiedade e falsa esperança. Joe Dispenza ensina que você deve se tornar o sentimento do seu futuro antes que ele chegue. Essa é a base real da manifestação quântica. O campo não se impressiona com palavras, planos ou listas de metas. Ele se reconfigura quando você encarna emocionalmente a vibração daquilo que diz querer. Isso é coerência vibracional aplicada. O erro está na ênfase excessiva no ter, em vez de no ser. As pessoas dizem: quando eu tiver mais dinheiro, vou me sentir em paz. Quando eu tiver um relacionamento, vou me sentir completo. Mas o campo funciona na direção inversa. Quando você se sente em paz agora, o dinheiro vem. Quando você vibra completude agora, o amor surge. O que parece contraintuitivo é, na verdade, o núcleo da física quântica aplicada à consciência. Imagine que sua realidade atual é uma estação de rádio. Se você está na frequência da escassez, você só pode ouvir, ver e vivenciar coisas compatíveis com essa estação. Não importa o quanto você deseja ouvir outra música, você só vai acessar o que está sendo transmitido naquela faixa. O que muda o canal não é o desejo, é a mudança interna de frequência. E essa mudança acontece por decisão vibracional, não por esforço mental. Quer entender o erro com mais clareza? Observe sua linguagem interna. Quando você diz "eu quero isso", está afirmando que você ainda não tem. E ao vibrar "não ter", você se afasta do colapso. A linguagem do campo é: isso já é meu, eu sou isso agora, eu vibro essa realidade. Essa diferença sutil é o divisor entre manifestação e frustração, e ela começa no seu estado interno. Libertar-se desse erro exige consciência radical. Exige parar tudo e perguntar: qual é o estado emocional que eu estou cultivando agora?
Se for tensão, dúvida, ansiedade ou carência, você já sabe, a vibração está desalinhada. E não há como driblar o campo com truques. O universo sente a verdade da sua vibração e responde com precisão absoluta. A solução é simples, mas exige prática consciente. Sinta-se agora como quem já vive aquilo que deseja. Incorpore a versão de você que já tem, já vive o sonho realizado. Não precisa fingir, precisa decidir vibrar. Coloque uma música, mova o corpo, respire fundo, feche os olhos e entre no estado daquilo que você quer experimentar. Esse estado é a senha. Sem ele, o pedido nunca passa de um ruído energético. Com ele, o colapso se torna inevitável. Pare de focar no objeto do desejo. Foque no estado interno que colapsa essa realidade. Porque o que você deseja não está longe. Ele está a uma frequência de distância. E essa frequência só pode ser acessada por você a partir de dentro. Tudo começa com o seu estado vibracional e tudo termina com o colapso da realidade correspondente. 5. O tempo não é linear. Como acessar o agora da sua realidade desejada? Um dos maiores equívocos da mente humana é acreditar que o tempo é linear. Que existe um passado fixo, um presente estático e um futuro que ainda não aconteceu. Mas a física quântica, especialmente através dos estudos sobre o entrelaçamento e o colapso de onda, já provou que isso é uma ilusão perceptiva. O tempo, em sua essência, é não linear. Todas as realidades possíveis já existem, coexistindo simultaneamente no campo quântico, aguardando sua escolha vibracional. Isso significa que o futuro que você deseja já existe. Ele não será criado. Ele já está disponível em uma linha do tempo paralela, em um plano onde você já tem, já vive tudo aquilo que agora você imagina como possibilidade. A questão não é quando isso vai acontecer. A verdadeira pergunta é, quando eu vou sintonizar com essa realidade? Você não cria a realidade que deseja no futuro. Você acessa essa realidade no agora. Esse é o salto quântico que os mestres sempre tentaram ensinar com palavras simbólicas. Quando Jesus dizia tudo o que pedirdes, crede que já recebestes, e assim será, ele estava falando de colapso de linha de tempo no presente. A chave está no agora, no ponto zero vibracional, onde todas as possibilidades colapsam em matéria. O problema é que a maioria está mentalmente no futuro e emocionalmente no passado. Elas pensam no que querem, mas sentem o que já viveram. Essa incoerência impede o colapso da realidade desejada. O campo responde a um único fator, vibração coerente no presente. Se você deseja prosperidade, mas sente medo agora, a linha de tempo da prosperidade permanece inacessível. Se deseja amor, mas carrega abandono, o colapso do amor se retrai. Joe Dispenza afirma, seu corpo é um reflexo do seu estado mental e emocional. E mais, se você está emocionalmente preso ao passado, você vive sempre o mesmo futuro. Isso significa que o verdadeiro salto temporal não é feito com o relógio, é feito com a mudança de estado vibracional agora. Você acessa a linha do tempo da sua versão ideal quando se alinha com os sentimentos, pensamentos e ações dessa versão, no presente. Como isso se aplica à manifestação prática? Simples. Você começa a agir e sentir como se já estivesse vivendo sua realidade desejada. Você caminha com postura de quem já venceu, fala com o tom de quem já recebeu, respira com o alívio de quem já chegou. Isso não é fingimento, é antecipação vibracional. E o campo entende isso como comando e responde. Tesla dizia, o presente é o ponto onde o passado e o futuro se encontram. Isso significa que o agora é o único portal real de criação. Você não pode manifestar no amanhã, você só pode manifestar agora, porque só o agora existe no plano vibracional. E quanto mais você habita plenamente esse agora com consciência, mais acessa as realidades que já estão disponíveis no campo. Você não está esperando o universo entregar algo. Você está apenas escolhendo qual versão da realidade você vai sintonizar.
E essa escolha acontece por ressonância vibracional, não por expectativa mental. O tempo linear é uma ilusão útil para o ego, mas para a consciência desperta, o tempo é um espelho de frequência. Você se vê hoje, mas é o seu estado vibracional que define o espelho que você vai acessar amanhã. Portanto, abandone agora mesmo a ideia de que seu desejo está no futuro. Ele está vibrando em algum lugar agora. E o caminho até ele não é cronológico, é quântico. Está a uma respiração de presença, uma escolha de sentimento, uma mudança de frequência. Quando você entende isso, a ansiedade desaparece. E o colapso da realidade se torna apenas uma consequência natural de quem já é aquilo que deseja. 6. Resistência energética, o inimigo oculto da manifestação. A razão pela qual muitos não conseguem manifestar suas realidades desejadas não é por falta de desejo ou de técnica. É por conta de um fenômeno silencioso e muitas vezes invisível, a resistência energética. Essa resistência é como um campo contrário que empurra para longe aquilo que você está tentando atrair. Ela está presente nas camadas profundas da sua mente subconsciente, nas suas emoções não resolvidas e nas crenças que você nem sabe que carrega. Resistência energética é tudo aquilo que vibra contra o que você diz querer. É o medo escondido por trás da intenção. É o sentimento de não merecimento camuflado em afirmações positivas. É a dúvida silenciosa que neutraliza cada visualização. E o mais perigoso, ela opera na sombra, fora do radar da consciência racional. Por isso é preciso trazer luz para ela e transmutá-la. Você pode repetir todos os dias: eu sou próspero, eu sou abundante. Mas se uma parte de você ainda acredita que dinheiro é sujo, que o sucesso afasta pessoas ou que ser feliz demais é perigoso, você está em conflito vibracional. E o campo quântico sente o conflito, não as palavras. A manifestação só acontece quando há coerência. Coerência entre pensamento, emoção, corpo e energia. E isso exige uma investigação honesta. O que dentro de mim está resistindo àquilo que eu quero viver? Bruce Lipton ensina que 95% das nossas decisões são tomadas pelo subconsciente. E esse subconsciente foi programado entre os 0 e 7 anos de idade. Ou seja, grande parte da sua vibração atual foi moldada por experiências, traumas, frases, medos e influências que você não escolheu conscientemente. Essa programação gera loops de autossabotagem. Você quer prosperar, mas gasta tudo o que ganha. Quer amar, mas se afasta de conexões reais. Quer crescer, mas procrastina. Esses comportamentos são sintomas de resistência energética ativa. A boa notícia é que tudo isso pode ser dissolvido, mas não com força de vontade, com liberação vibracional consciente. O primeiro passo é observar sem julgar. Sinta a emoção quando ela vier. Medo, insegurança, culpa, vergonha. Respire profundamente e apenas reconheça: isso está em mim, mas não sou isso. Essa separação consciente enfraquece o poder da resistência. Depois, traga para o corpo novas sensações com técnicas de respiração, visualização e movimento energético. Um exemplo prático: ao sentir que algo bloqueia sua manifestação, feche os olhos e respire lentamente. Visualize a energia da resistência como um fluxo denso saindo do seu corpo, sendo dissolvido em luz. Ao mesmo tempo, afirme internamente: eu escolho liberar tudo o que não está mais alinhado com a minha verdade vibracional. Essa prática, repetida com presença, quebra os padrões vibracionais antigos. Além disso, mude a sua relação com o desconforto. A resistência muitas vezes aparece disfarçada de desconforto emocional, mas esse desconforto é um convite ao crescimento, não uma barreira intransponível. Quando você acolhe o que sente, sem fugir ou lutar, você o transcende. E quando transcende, libera o caminho para o colapso da realidade desejada. Lembre-se, o campo quântico está pronto para responder ao seu comando.
Mas se o comando está bloqueado por dúvidas internas, ele não chega com força suficiente para gerar colapso. A sua missão é liberar o canal vibracional. E isso começa pela coragem de olhar para dentro e remover o que já não serve. A abundância, o amor, a cura, a expansão, tudo isso já é seu por direito vibracional, mas você só pode acessá-los plenamente quando limpa o campo interno. A resistência energética não é inimiga, é apenas um lembrete de que algo precisa ser curado. E a cura começa com a decisão de deixar o velho para trás. Agora, sem medo, sem luta, com consciência vibracional ativa. 7. Microalinhamentos diários. O ritual quântico da prosperidade. A manifestação quântica não é um evento isolado, mas uma sequência de microescolhas vibracionais conscientes. A realidade que você vive hoje é o reflexo acumulado de milhares de pequenas decisões energéticas feitas ao longo do tempo. Por isso, transformar sua realidade não exige grandes rituais, exige microalinhamentos diários. Pequenos ajustes que, feitos com coerência, movem sua frequência e colapsam novas linhas do tempo. O segredo não está em praticar muito, mas em praticar com profundidade, respirar com intenção, pensar com clareza, sentir com presença, visualizar com emoção real. Essas práticas não tomam tempo, elas organizam o tempo. E mais do que isso, elas reorganizam o seu campo vibracional, tornando-o compatível com a realidade que você deseja viver. Comece o dia com um ritual de alinhamento. Antes de olhar o celular, fechar qualquer meta ou lembrar dos problemas, pare e respire profundamente 3 vezes. Sinta o ar entrar e sair como uma reconexão com o agora. Depois pergunte a si mesmo, qual é a vibração que quero ancorar hoje? Pode ser paz, abundância, confiança, entusiasmo. Escolha uma frequência e seja ela no seu corpo, no seu olhar, no seu andar. Joe Dispenza diz: a mente e o corpo devem estar no mesmo lugar para criar uma nova realidade. E isso só acontece quando você pratica estar totalmente presente. Durante o dia, sempre que sentir que saiu do eixo, ansiedade, pressa, medo, pare por 30 segundos. Coloque a mão no coração, respire e volte ao centro. Esse é um microalinhamento que impede que o ruído do mundo desvie seu colapso vibracional. Outro exercício poderoso é o da visualização encarnada. Escolha um momento do seu dia para fechar os olhos por 2 minutos e se ver já vivendo aquilo que deseja manifestar. Mas não apenas veja, sinta como se já fosse real. Ative os sentidos, o cheiro, o toque, o som, a emoção. Esse estado é um comando quântico direto para o campo. É o que cria coerência entre imagem mental e emoção vibracional. Inclua também microafirmações ao longo do dia. Frases curtas, mas poderosas, que reforcem sua nova identidade energética. Exemplos: tudo flui com facilidade para mim. Sou a vibração da abundância. Minha realidade está em colapso positivo agora. Repita-as com intenção real, não como repetição automática, mas como declaração vibracional de presença. Cuide também do seu ambiente. O espaço ao seu redor influencia diretamente sua vibração. Organize seu quarto, seu altar, seu cantinho de meditação como portais energéticos. Use aromas, cores, símbolos e sons que elevem sua frequência. A prosperidade não nasce do caos. Ela se manifesta num ambiente que vibra a ordem interior. E o mais importante, mantenha-se atento aos pensamentos recorrentes. Eles são indicadores da sua frequência base. Sempre que surgir um pensamento de dúvida ou limitação, não lute contra ele. Simplesmente diga: essa não é a minha verdade vibracional. E substitua por um pensamento que reflita sua nova linha do tempo. Esse é o treinamento da consciência quântica. Pensar por escolha, não por hábito. Microalinhamentos feitos com consistência transformam completamente seu campo. Eles constroem o novo você, vibracionalmente. E quando o novo você se estabiliza, a nova realidade não tem escolha.
Ela colapsa porque o universo não responde a quem você deseja ser. Ele responde a quem você está sendo agora. Você não precisa esperar mais nada. A prosperidade já está vibrando ao seu redor. E cada respiração consciente, cada escolha emocional, cada microalinhamento é um passo em direção ao colapso dessa realidade. Você não está praticando para manifestar. Você está manifestando enquanto pratica. Esse é o segredo dos mestres. E agora é seu também. Você acaba de atravessar um portal de consciência vibracional que poucos têm coragem de acessar. Agora você sabe, manifestar não é um mistério reservado aos escolhidos. É um código que já vive em você, esperando apenas ser lembrado. Tudo o que você deseja já existe. E o que separa você da sua realidade ideal não é tempo, nem sorte. É frequência. Você não precisa correr atrás da abundância. Você precisa vibrar a abundância. Não é o quanto você se esforça, é o quanto você se alinha. E o alinhamento começa com micro-escolhas, pensamentos conscientes, emoções cultivadas, presença real. É assim que se colapsa uma nova linha do tempo. É assim que o invisível se curva ao seu campo. A jornada quântica é simples, mas exige coragem. Coragem para soltar o velho, coragem para parar de repetir o passado, coragem para assumir que você já é tudo o que procura lá fora. A manifestação acontece quando você para de pedir e começa a encarnar a sua verdade vibracional. Esse é o ponto zero onde o impossível se torna inevitável. Você já não é o mesmo de quando começou este vídeo. Algo em você despertou. Uma nova frequência foi ativada e ela não será ignorada. Continue praticando os microalinhamentos. Escolha seus pensamentos como se fossem sementes. E lembre-se, tudo o que você quer está a uma vibração de distância. Se esse vídeo elevou sua vibração, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa colapsar sua linha do tempo. Comente abaixo a palavra sintonia e ancore esse campo quântico em sua realidade. A abundância é agora e você é o ponto de colapso.